Alô, agora sim. Deixa até a toalhinha hoje, né? Porque está bastante quente. Então, boa noite a todos. Boa noite quem está nos assistindo aí pela internet. Boa noite quem está aqui nessa noite. Perto dos ventiladores até está bem bom, mas lá atrás está bem quente. Hoje foi um dia bem difícil, né, para todo mundo, né? Por causa do calor. Aqui na nossa cidade fez perto de 40 graus, então foi um dia bem cansativo, né? Esses dias de calor são mais cansativos e eu recebi a ilustre missão hoje de trazer a palavra, né? Nessa noite, cadê o Leandro? Depois eu falo com ele, tá? De pregar nessa noite, tá? Então, eu estou aqui com o meu resuminho. Consegue me dar um pouquinho de retorno aqui? Eu estou aqui com o meu resuminho e vamos começar orando, então. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer por esse dia, que o Senhor possa falar nos corações de cada um que está aqui, assim como o Senhor vem falando no meu a respeito desse assunto dessa noite, e que a gente possa ter entendimento e a gente possa aprender um pouquinho nessa noite aquilo que tu desejas. Em nome de Jesus, amém e amém. Beleza? Aí, agora melhorou. Muito obrigado. Gente, então, para quem viu na internet, né, eu fiz lá uma imagenzinha, né, que falava que por que devemos escutar uma pregação, né? Então, o assunto dessa noite, por mais engraçado que possa ser, é sobre pregação. Então, vou pregar sobre pregação, né? Vocês vão ver que ficou bem legal, então a gente vai poder entender um pouco e aprender um pouco também dessa arte que é a gente transmitir uma mensagem religiosa em um culto ou em algum lugar, certo? Então, por que eu estou aqui? Vamos primeiro responder uma pergunta, né? Estou aqui porque o nosso amigo Felipe está um pouco doente, né? Ele precisou se ausentar hoje, pediu hoje para mim, me mandou uma mensagem, se podia trazer a mensagem, prontamente atendi ao chamado. E eu quero começar te perguntando se você já pregou alguma vez, você que está sentado aí, alguma vez você já precisou pregar para alguém? E eu não estou falando só de culto aqui, né? Aqui na frente, num culto com um monte de gente, mas já se pregou numa aulinha para as crianças, de repente, querendo ou não, uma pregação, porque tu está transmitindo uma mensagem de Deus, né? Ou quem sabe você já pregou para algum colega de trabalho, você já pregou para algum colega de escola. Então, eu acho que ao longo da vida cristã, a gente em vários momentos vai ter que falar um pouco da palavra de Deus, né? Seja uma maneira mais formal ou uma maneira mais informal, mas eu acho que é um dever de todo cristão também praticar um pouco isso, tá? E eu estava pensando sobre isso, essa mensagem já faz dias que eu estou pensando sobre ela, e hoje eu estava pensando qual foi a primeira vez que eu preguei na vida, né? Eu já tenho, nem sei quantos anos, acho que uns 20 anos de igreja, e qual foi a primeira vez que eu falei assim para um público, para mais de uma pessoa, sobre a mensagem de Cristo, e foi num culto de jovens, lá na outra igreja, um culto da galera aqui, né? Então pode ser que muitos aqui, alguns que estão aqui ou assistindo, tenham assistido esse primeiro culto. Então a primeira vez foi num culto com o mesmo pessoal que está aqui nessa noite. E aí eu, né, te pergunto, hoje vai ser uma noite bem interativa, tá? Então eu vou fazer várias perguntas para você também, e você vá pensando aí nas respostas, né? Como foi a sua primeira vez que você pregou? Se você pudesse pensar um pouquinho assim, qual foi a primeira vez que você, quem sabe formalmente, vamos pensar assim, você teve que dar uma aulinha, você teve que falar aqui na... Qual foi a primeira vez, né? E é engraçado quando a gente pensa daquela primeira vez para o hoje, muita coisa mudou, né? No teu entendimento, naquilo que tu acredita, muita coisa mudou, e o evangelho é constantemente uma mudança assim. E o que a Bíblia fala sobre pregar? Então vamos começar por aí. Eu vou falar sobre agora Marcos 16:15. Não sei se o João vai conseguir passar para nós ali, ele está remoto. Então pode abrir em Marcos 16:15. Eu não sei qual é a versão que eu peguei aqui, tá, João? Mas vamos ver aqui. Posso ler ali o que está escrito ali, acho que fica mais fácil. Então Marcos 16, versículo 15. Então disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Aqui na versão que eu peguei, diz assim: disse Jesus:
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu peguei nessa versão que justamente fala sobre pregar, né? Aqui está falando bem certinho a palavra pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui já é um mandamento, tá? Essa passagem ela foi falada por Cristo depois de ter ressuscitado. Então as pessoas, ele ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, ela saiu a divulgar essa notícia. As pessoas não estavam crendo naquilo, e ele aparece, e a primeira coisa que ele fala é isso: vocês têm que ir por todo lugar e pregar o evangelho a toda pessoa, todo mundo, tá? Então foi uma ordenância, né, que Jesus nos deixou. Então vamos lá. Aqui então foi a minha introdução, tá? Então acabei a introdução da pregação, depois vocês vão entender por quê. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: por que a gente precisa de uma pregação? Então, por que a gente precisa vir aqui durante um dia por semana, 2 dias por semana, escutar alguém falar sobre alguma coisa, ou escutar em um grupo, ou escutar de alguém? Por que a gente precisa, nós como cristãos, precisamos da mensagem sendo falada? O primeiro tópico é para a gente crer, tá? Então, aqui eu peguei uma passagem que está em Romanos 10, não precisa mostrar, tá, João? Romanos 10, 14, que fala, é uma passagem um pouquinho grande, 14 a 17. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? Então, vou pegar só o 14 aqui. Então, aqui já está falando como é que as pessoas vão acreditar em alguma coisa. Paulo está falando aqui, né, na carta aos Romanos, como é que as pessoas vão acreditar em alguma coisa se não tem quem fale, quem anuncie. E o que Jesus fez ali quando ele veio na terra foi anunciar. Ele começou a anunciar o evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Então, no final aqui, no próprio versículo no próprio Romanos 14, no próprio Romanos 10, fala assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então olha só que legal, a fé. Então a fé, vamos pensar assim como, para nós ocidentais, é como eu acreditar em alguma coisa. Então eu tenho fé que aquela pessoa vai mudar, eu tenho fé que algo bom vai acontecer, então eu acredito, eu não estou vendo, mas eu acredito, e isso, né, se aplica a Deus. Então a fé que eu tenho em Deus, aqui está falando que a fé, ela vem pelo ouvir da mensagem. Então quando eu ouço a mensagem de Cristo, eu tenho mais fé, eu acredito mais. Só que não é qualquer mensagem. Aqui fala que a mensagem, ela é mediante, ou seja, tem um caminho, ela é mediante a palavra de Cristo. Então a mensagem, ela tem que ser verdadeira, tem que ser a mensagem de Cristo, para que isso gere fé em nós. Certo? E é claro, né, aqui como fala ali no versículo 16, que fala que nem todos os israelitas creram, assim também vai ter algumas pessoas que a gente vai pregar e as pessoas não vão crer. Isso é um processo, né? Acontece, né? A gente é bem ciente disso, mas o nosso papel é pregar, é falar a mensagem. E a mensagem, né? A mensagem, eu estava lendo um pouquinho sobre esse versículo. A mensagem, e um pregador falou que a mensagem, a pregação, ela é o meio comum da salvação. Ou seja, é o meio pelo qual todo mundo aqui recebeu de alguma forma a salvação, entendeu a salvação. Porque um dia alguém chegou para você e pregou o evangelho de Cristo, que Cristo fez por você e tudo mais. Então, a pregação, ela é o meio pela qual a salvação chega na gente. A gente entende ela, né? Então, por isso que é muito importante, né? Segundo ponto que eu tenho aqui por que a gente deve escutar uma pregação é para aprendermos. Então, o Maurício, né, eu até anotei aqui, o Maurício vem há quase um ano, eu acho, falando de Cristo, né? Então ele já passou lá pelo capítulo 4, 5, 6, agora está no 7 do Evangelho de Mateus, falando toda a trajetória de Cristo, quase que passo a passo,
do que ele fez, da onde ele estava, para quem que ele estava falando. Então, isso está fazendo a gente aprender um pouco mais sobre a vida de Jesus. Então, a pregação também tem essa finalidade de você aprender alguma coisa, de você entender alguma coisa. E essa pregação, ela traz muito ensino, tá? Vou pegar mais uma vez o exemplo do Maurício, onde ele vem falando não somente daquilo que está escrito na Bíblia, mas está trazendo contexto, ele está trazendo princípio, ele está trazendo como é que a sociedade na época era, né? Falando bastante dos hipócritas, então mostrando como é que as pessoas estavam organizadas naquela época. Fala sobre a linguagem, então vai às vezes pegar o português, por que tal verbo está conjugado em tal tempo, não sei o quê. Tudo isso para trazer mais riqueza de detalhes e trazer um entendimento maior para a pregação. E agora vamos falar um pouquinho de umas palavrinhas mais técnicas. Há uma palavra que eles chamam de hermenêutica, tá? A hermenêutica é o estudo, é uma técnica de interpretar os versículos da Bíblia. Então, imaginem que tem toda uma ciência por trás disso e pessoas estudando que como é que a Bíblia, como é que interpretar a Bíblia, como é que a gente pode ler, como é que era o contexto, como é que era o original. A gente teve agora recentemente conversando com o Amengual, nosso amigo, né? Teve até aqui num culto, e ele falando um monte de coisa sobre o original, do grego, porque o grego era assim escrito. Mas isso traz uma riqueza de conhecimento para a gente e entendimento daquilo que é falado, sabe? E as escrituras, elas são, né, ricas, né? Então, se eu puder dizer uma palavra para a Bíblia, a gente pode pegar um versículo aqui e falar ele 10 vezes, em 10 pregações, e pode ter 10 pregações diferentes. Eu acho muito incrível isso na Bíblia, e até eu tenho acompanhado alguns youtubers da vida lá, que falam, que têm lido a Bíblia e feito coisas com a Bíblia, e eles relataram isso, que cada vez que um cara, ele é meio cético ainda, mas cada vez que ele lê um versículo, uma coisa, parece que aquilo muda totalmente, sabe? Isso eu acho muito interessante na Bíblia, a riqueza de detalhes e a riqueza de coisas que ela traz para a gente. E daqui a pouco você vai ler uma vez e aquilo vai trazer um sentido para ti, daqui a pouco tu vai ler de novo e vai trazer outro sentido para ti. Então, isso é muito bacana, sabe? Isso eu acho muito interessante. E por último aqui, né, nesse ponto aqui que eu estou falando, serve para refletirmos e nos confrontar, tá? Tem uma palavra bem dura, né, que eu vou dizer assim, que está em Hebreus 4:12, que fala assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha que profundo que é isso aí, né? A Bíblia como uma espada de 2 gumes, gume é pelo que eu sei, é o fio ali, né? Então é uma espada que tem aqueles 2 fios, um de cada lado, não um facão, né? É uma espada que ela penetra a fim de dividir, que é quase indivisível, que é a alma e o espírito, uma coisa muito, né, meio transcendental assim para a gente. Então, a Bíblia, ela é assim, muitas vezes a gente vai vir num culto e a pessoa que vai estar falando, um grupo, tá, vamos assim, a gente vai escutar uma pregação e a pessoa que vai estar falando vai falar coisas tão profundas para a gente, que parece que ela nos conhece. Já saiu com essa impressão, sair do culto assim, eu acho que foi para mim. E até acho que as pessoas às vezes vêm dar uma confrontada, mas tu falou para mim hoje, né? E cara, às vezes a gente não tem noção nenhuma. Claro, a gente conhece, a gente sabe que Deus, ele nos inspira nisso, inspira a gente naquilo que a gente vai falar aqui. E por isso a gente acha que essas coincidências acontecem, tá? Mas a palavra de Deus, ela sempre tem que vir produzir algo em nós. Então tenha isso em mente, tá? Uma pregação, ela tem que sempre produzir alguma coisa em você, produzir algum sentimento, alguma mudança, algum entendimento novo em você, tá? Mas agora vamos falar o que é uma pregação, tá? O que é pregar? O que é vir aqui na frente falar alguma coisa? Segundo a Wikipedia, né, primeiro lugar que nós estudantes vamos procurar na Wikipedia lá, antiga Barça, né? A primeira coisa que fala na Wikipedia é: no cristianismo, a pregação como é conhecida, é a divulgação do conteúdo da Bíblia cristã com o objetivo de ensinar, converter as pessoas através do Evangelho de Cristo.
Então a pregação é justamente isso. A gente vai vir aqui, a gente vai falar sobre alguma coisa de Cristo, a fim de convencer as pessoas, a fim de ensinar as pessoas, e por fim elas também mudarem, né, se converterem. Então esse é o objetivo disso aqui. Eu peguei aqui também do grego, o que é pregar? Pregar vem de uma palavra lá chamada querisso, bem estranha, e quer dizer assim, ó, fazer a proclamação como um arauto. Um arauto é uma pessoa, vamos dizer assim, um enviado de Deus, então é uma coisa bem profunda. Fazer a proclamação como um arauto, ser um arauto, oficializar como um arauto e proclamar como um conquistador. Olha que profundo que é, né? A pregar é tu, sabe, como falar com uma pessoa que está conquistando algo. Então, por isso que eu acho tão interessante também esse ato de pregar. E aí, se a gente for olhar para a Bíblia, quem foi o primeiro cara que pregou alguma coisa? Primeiro que tem relato que usou essa palavra, ou que foi atribuído como pregador, foi Noé. Noé, antes do dilúvio acontecer, ele pregou para o povo, falando para eles se arrependerem, porque o grande dilúvio ia chegar. Então ele pregou, ele falou o que ia acontecer para as pessoas, né, a fim de que elas mudassem, né, ou entrassem na arca. Mas Noé foi o primeiro cara que falou isso, que pregou, mas já tiveram vários nesse papel, tá? Então depois a gente pode pegar como Abraão, como Jonas. Jonas foi um grande pregador, por mais que tenha se escondido, né, na baleia por um tempo, mas ele, quando foi a Nínive, ele pregou para aquele povo, pregou arrependimento para aquele povo. E além dos profetas, né, eu acho que depois, quando a gente vem para a era dos profetas ali no Antigo Testamento, todos eles, uma hora ou outra, traziam alguma mensagem para o povo, a fim de exortar, de confrontar o povo do que eles estavam fazendo. E aí eu quero te perguntar uma coisa: você sabia que pregar é uma arte, e ela tem um nome, por mais curioso que seja? Essa arte se chama homilética. Então, o ato de pregar, o estudo de eu pregar alguma coisa, tem um nome para isso, e esse nome se chama homilética, que é justamente a tradução, seria a arte de pregar alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Agora já contei todo um contexto para você, já botei você na mesma página que eu, então você já sabe o que é uma pregação, você já sabe que é importante. Mas como é que funciona uma pregação? Então, se você precisar pregar amanhã num lugar, como é que você vai fazer isso? É bem fácil, tá? O princípio é fácil. Primeiro, você precisa de uma estrutura. Então, você vai fazer uma introdução. Lembrem que lá no início eu falei, aqui acaba a introdução da minha pregação. E aí vai começar o desenvolvimento. Você precisa de um desenvolvimento, então você precisa falar algumas coisas para que as pessoas entendam, para que traga tópicos, para que as pessoas reflitam sobre isso. E depois você vai precisar concluir isso, o que você está falando. Então, bem parecido com aquele texto que a gente fazia lá no ensino médio, que a gente teve que fazer para passar no vestibular, para que a gente para alguma prova. Então, é o mesmo princípio que a gente monta aqui, tá? E além de tudo, o que é mais interessante é que existem tipos de pregação. Primeiro tipo, tá? Tudo que eu estou falando aqui é meio que conceitos que todo mundo acredita e foi informações reunidas, tá? Primeiro tipo, e aí agora vai ficar um pouquinho mais interessante, tá? É o temático. Como é que funciona? Eu escolho um tema e eu vou falar sobre, a minha pregação vai ser em cima desse tema. Então, a minha pregação dessa noite é uma pregação temática. Eu estou usando um tema que é pregação para falar para vocês. Então, o intuito desse tipo de pregação é usar então um tema, e pode ser qualquer tema, tá? Para que ele norteie aquilo que você vai falar. Aí olha só, eu estava hoje escrevendo essa pregação de tarde, foi excelentíssima, e eu perguntei para ela uma coisa, eu perguntei, ô Lili, se tu fosse pregar essa noite, o que tu falaria para as pessoas? Uma pregação temática, o que tu falaria? Aí ela falou para mim, eu falaria sobre alimentação saudável. Olha só que louco, uma pregação de igreja sobre alimentação saudável. O que tem a ver, né? O que está acontecendo? E aí eu perguntei, tá, Lili, então beleza, vamos falar sobre a alimentação saudável. Qual é os pontos que tu ia falar na pregação, então?
Como é que tu ia desenvolver a sua pregação? E os pontos seriam, primeiro, o que é uma alimentação saudável? Então, ela como nutricionista ia falar para a gente o que é comer saudável, né? Então, ia falar lá sobre os nutrientes e tudo mais. O segundo ponto, até foi uma frase que ela viu numa pessoa e ela me falou: cuidar da sua saúde é um ato de amor ao próximo. Olha só que louco, eu cuidar do que eu como e eu cuidar da minha saúde é um ato de eu amar o próximo. Louco, né? E o terceiro, ela falou: a gente tem que cuidar do nosso templo, porque isso desvaloriza também o que Cristo fez na cruz por nós. Então, olha só, a partir de uma alimentação saudável, ela pegou 3 pontos e elencou para que trouxesse uma mensagem para a gente, e a gente ia estar bem. Ficou interessante isso, né? Então, esse é o primeiro tipo. E aí, vamos pegar assim, vou fazer um exercício aqui rápido. Se a gente fosse falar um assunto aí, um temático, ô Kelly, vou te usar como exemplo não, mas me diz um tema que a gente poderia usar numa pregação. Pode ser um tema bem aleatório, primeira coisa que vem na tua cabeça. Oração, adoração. Então, esse tema aí pode trazer infinitos de coisas, mas entende que se ela fosse pregar sobre adoração, ela ia pegar o tema que é a adoração, ia trazer alguns pontos sobre isso. Então, por que a adoração é importante, o que é a adoração, como é que funciona a adoração no contexto da Bíblia, como é que era o Antigo Testamento, como é que é o Novo. Então, entenda que a partir de um tema, eu trouxe um monte de coisas que eu posso falar sobre isso e trazer uma verdade para vocês. Então tá, esse foi o primeiro jeito de pregar, usando um assunto temático. O segundo seria um assunto textual. Como é que funciona? A gente pega um texto da Bíblia, tá? Então eu vou pegar lá um texto qualquer que eu queira, e a partir desse texto eu vou falar sobre ele. Então eu até falei para Lili, eu perguntei de novo para ela: Lili, me fala um texto aí da Bíblia que tu acha legal e o que a gente podia falar sobre ele. Ela me falou sobre Mateus 6,34. Esse é até um texto que a Jéssica deve gostar. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu falei para ela: tá, então o que a gente pode falar com isso? Ela falou: a gente não precisa viver ansioso, porque amanhã vai ter os problemas de amanhã. Então a gente não precisa ficar ansioso com o amanhã. A gente tem que confiar em Cristo, em Deus, porque se você pegar antes desse versículo, é aquele que fala que vocês veem as folhas do campo, elas não plantam nem não sei o que, e elas são bonitas. Elas são, nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Então a gente precisa confiar em Deus, e como é que a gente lida com os problemas então, né? Tendo esse versículo como base. Vocês entenderam? Então eu peguei um versículo e eu dissertei sobre ele, eu trouxe um monte de informação sobre ele. E aí o último tipo que tem é o tipo expositivo, tá? Esse é o preferido do nosso amigo Maurício, né? Que é quando eu vou pegar um texto longo. Vamos pegar a ideia do Maurício, que o Maurício tem fazendo. Ele pega um trecho grande da Bíblia lá, com vários pontos ali que Jesus fez, isso, aquilo. E aí ele vai andando por dentro daquele texto. E ele fica só ali. Ele até usa alguns outros versículos para complementar, mas a ideia é tu tirar tudo aquilo que dá daquele trecho da Bíblia, tá? Então esse seria a ideia do expositivo, tá? Então vocês entenderam? Então a gente pode ter um tema, como eu estou fazendo hoje. A gente pode ter um textual, que eu vou pegar um texto e vou exemplificar, vou falar para vocês. Eu posso ter um expositivo, que eu vou pegar um texto grande e eu vou esmiuçar ali para vocês esse texto. E como a gente monta um sermão? O que eu fiz hoje, quando eu fui preparar essa pregação? O que eu fiz? O que eu fiz? A primeira coisa que eu faço é: o que Deus tem falado comigo nos últimos dias? Eu penso assim: o que Deus tem tratado comigo? O que eu tenho pensado? E eu tenho pensado bastante sobre isso, sobre pregar, sabe? Sobre
trazer uma mensagem mais clara para as pessoas, sobre falar de um jeito que as pessoas entendam. Então, essa mensagem já vem há semanas falando comigo, sabe? Que tipo de pregação eu vou fazer? Então, uma coisa mais teórica que a gente fez. Como é que eu vou organizar? Que tópicos eu vou usar? E como é que eu vou fechar ela? Então, são perguntas que eu faço quando eu vou montar, né, uma pregação. Eu perguntei para a Lili, hoje a gente ficou, essa pregação é uma pregação em conjunto, tá? Porque a gente ficou conversando sobre isso hoje, bastante de tarde. E eu perguntei por que tem todas essas regras? Por que tem que ter tudo isso? Por que essa organização é tão importante? E aí a gente estava conversando sobre isso e a conclusão simples que a gente chegou é para que as pessoas entendam da melhor forma possível o que está sendo passado. Eu organizei a pregação dessa forma para que você que está sentado aí entenda disso da melhor forma que você pode entender. E aí tem até uma ideia de que você tem até que olhar para o público que você está falando. Porque o jeito que eu estou pregando para você, se eu fosse pregar para o Mateus, para alguma das crianças, seria muito diferente. Se eu fosse pregar para uma pessoa de repente mais velha, também teria que ser diferente. Eu poderia usar muitas gírias e tudo mais. Então também eu tenho que me adaptar à melhor forma que vocês entenderiam. Então por isso é importante a gente ter uma organização naquilo que a gente está falando. E aí, o último tópico que eu tenho aqui para a gente conversar é: o que a sua vida tem pregado? Porque nós já falamos o que é a pregação, então o ato de falar para as pessoas o Evangelho de Cristo. Nós já falamos como eu organizo a pregação, né, como é que ela funciona. E agora nós estamos falando sobre o que a sua vida tem pregado. E agora uma pergunta para você: o que a sua vida tem pregado ultimamente? Quando as pessoas olham para você, o que elas têm visto? Sabe, o que tem gerado nas pessoas? Tem uma frase que ela é bem conhecida, que ela é atribuída a São Francisco de Assis, mas não é dele, tá? Fui pesquisar para ver, não sabia de quem é essa frase, que fala assim: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Meio forte isso, né? A gente tem que falar de Cristo o tempo todo, mostrar Cristo o tempo todo, e se precisar, a gente falar. Porque traz a ideia de que as minhas ações, aquilo que eu vivo, tem que refletir, tem que ser uma pregação diária. E por isso eu pergunto: o que a tua vida tem pregado? Como é que as pessoas te enxergam? Né? E se a gente pegasse alguns pontos, vamos pegar alguns pontos da Bíblia, né? E ver como é que está a nossa vida, se ela tem pregado as coisas certas, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Será que a tua vida tem pregado que você ama a Deus? Vamos fazer esse primeiro ponto, essa primeira pergunta. Será que uma pessoa que olha para ti, ela consegue enxergar Deus, né? Uma pessoa boa que reflete a Deus? A Bíblia fala o seguinte, ó. Se alguém afirmar: eu amo Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a um Deus que não vê. 1 João 4:20. Então a gente já pode pautar aí. Sua vida reflete o amor de Deus, reflete que você ama a Deus? Vamos pegar esse versículo e vamos medir se está acontecendo ou não. Vamos pegar um segundo ponto: você é discípulo de Cristo? Então a sua vida reflete que você é um discípulo de Cristo? E aí, aqui eu também peguei um outro versículo para a gente pautar isso, né? Assim como todos saberão que são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35, que está falando muito sobre o amor, né? Então, para te ver como o amor é tão importante, que ele demonstra que a gente é um discípulo de Cristo, alguém que ama Cristo, né? E por último, né, uma coisa que eu gosto muito, até uma hora a gente pode conversar um pouco sobre isso, que é honrar pai e mãe. Será que você prega para os seus pais honrando eles? Olha que legal, não é isso? Será que você prega, né, os seus pais veem Cristo em você pelas suas atitudes? Porque a Bíblia também fala, né? Filho, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo.
Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha uma longa vida sobre a terra. Eu tenho um exemplo muito bobo, tá? Sobre isso. Mas uma vez eu estava em casa, há muito tempo atrás, tá? E aí eu fui pegar, olha, é super bobo, tá, gente? Não acho que é uma coisa super espiritual, mas não é nada, é bem bobinho mesmo. Eu fui pegar uma coisa para comer, um salgadinho para comer. E meu pai falou assim, ó: Gabriel, não come isso aí. Eu falei: não come o quê? Eu me governo, eu vou comer, estou com fome, não sei o quê. Não come isso aí que a gente já vai jantar, tinha alguma coisa assim. Não come isso aí. Eu falei: Fui lá e comi. Cara, me deu uma dor de cabeça, de arrebentar, sabe? Aquelas que tu tem que te fechar num quarto escuro, sabe? Quem tem enxaqueca sabe bem como é que funciona. Então, eu não honrei pai e mãe numa coisa bem boba, e isso me gerou uma consequência. Bem boba também, mas gerou, sabe? Mas foi um aprendizado para mim. Como eu devo escutar os meus pais, né? Como escutar aquilo que eles falam. E ali, a gente fala às vezes sobre isso, e ela fala uma coisa para mim que diz: a gente tem que honrar pai e mãe, mesmo que o pai e mãe seja ruim. A Bíblia não está falando aqui que eu tenho que honrar se o pai é bom, se a mãe é bom. A gente tem que honrar, é isso. Esse é o mandamento, tenho que honrar. Se é ruim, então que o meu exemplo mude ele, que o meu exemplo transforme ele, sabe? Então, é difícil isso, cara. Se o pai e mãe é ruim, eu que tenho uns pais bons, às vezes já é difícil de honrar, né, sabe? Imagina que tem um pai assim, né, que fez alguma coisa muito ruim pra gente. Então, tem que honrar, tá? Então, se alguma forma, né, a gente falou sobre várias coisas aqui, se alguma forma você acha que a sua vida não está pregando uma coisa boa, é hora de mudar. Né? Que nem eu falei na outra pregação que eu preguei naquele domingo, que eu falei: se a Bíblia não está produzindo alguma coisa boa em ti, uma mudança, alguma coisa está errada. Então, se a tua vida não tem pregado coisas boas e coisas de Cristo, você sendo cristão, alguma coisa está errada. E é tempo da gente se consertar, da gente entender, da gente aprender mais, tá? E aproveitem as oportunidades para pegar, tá? Sempre que você tiver uma oportunidade de falar daquilo que Cristo fez, faça. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, também bem bobo, tá? Foi o seguinte, ó. Eu estava na escola, o Gui, se estiver me assistindo, talvez lembre disso, eu era colega do Gui na época no IF. E a professora, né, depois que eu me tornei professor, eu entendi que isso é meio para matar tempo, tá? Mas ela deu um trabalho que é o seguinte: vocês vão ter que apresentar alguma coisa aqui na frente. Você tem 15 minutos para falar, qualquer coisa. E vai levar umas 5, 6 aulas, sabe? Então é bem para matar tempo, tá? Mas e aí me preparei, né? Fiz vou fazer sobre tal coisa, vou falar sobre, sei lá, alguma coisa. Eu me lembro que eu estava andando de moto. A moto me traz muitas reflexões. O carro também te traz bastante reflexão. Eu estava andando de moto e eu pensei: bem que eu podia pregar para essa galera. Mas vocês sabem que pregar para colegas de aula não é muito fácil, né? Porque eles estão ali o tempo todo contigo. Eu devia estar no 3º ano, então eu já estava há muito tempo já com aquelas pessoas. Tinha um super relacionamento bom, até hoje tenho com eles. Mas dá vergonha, né? E aí tu pensa em desistir, mas aquilo dentro de mim fervia, sabe? Eu não conseguia tirar aquela ideia da cabeça. E aí eu cheguei na aula, no dia, lá marcado, com a Bíblia preta, daquelas de fechim, botei em cima da classe e falei: vocês sabem o que é isso? Aí ela falou: todo mundo sabe que é uma Bíblia e tal. Eu falei: pois é, hoje eu vou pregar para vocês. Então meu trabalho vai ser uma pregação da Bíblia. E eu preguei sobre não perder tempo. Não perder tempo ali, que fala, né, que, nem me lembro mais, mas tudo é vaidade. Então, aí eu falei bem assim, porque eu tinha uns colegas que eram loucos pelo Grêmio, pelo Inter. Eu falei assim, cara, esse ano o time de vocês vai ganhar o campeonato, mas no ano que vem pode ser que ele esteja na Série B. E vocês ficam perdendo tempo e brigando aqui na sala de aula por isso. Sabe? Olha que coisa mais boba, né? E eu trouxe todo o contexto da gincana, estava bem alta, bem fervendo também. Porque, cara, causa briga, é uma coisa que desnecessária, que a gente não precisa passar. E eu preguei para eles naquele dia sobre isso, né? Falei um pouco da minha vida cristã. E aí, cara,
Claro, a zoação veio, com certeza, né, que é natural, né, pregador, o cristão e tudo mais, beleza, só que o pessoal considerava um pouco. E, cara, uma coisa que eu acredito que a Bíblia, a palavra, a pregação, ela nunca vai voltar vazia, nunca vai não produzir nada nas pessoas. Sabe o que foi o fruto dessa pregação? Pouco tempo depois, um amigo meu, um grande amigo meu, um brotherzaço meu, me procurou e disse, cara, eu preciso conversar contigo sobre algumas coisas loucas. E eu só penso em ti, eu só penso assim, eu não penso em nenhuma outra pessoa quando eu penso sobre esse assunto. Aconteceu o seguinte, eu estou namorando uma guria e ela está se envolvendo com algumas coisas de uma religião, de outra religião, e aconteceu algumas coisas sobrenaturais. E o que tu pensa sobre isso? Eu prontamente expliquei, eu acredito nisso, por causa disso, tudo mais. Expliquei, né, tudo. E aí, claro, ele entendeu, sabe, ele entendeu tudo aquilo. Passou um tempo depois, ele veio falar comigo também, mais um tempo. Disse, cara, eu tô com uma doença bem ruim. Tu podia orar por mim, podia botar nas suas orações isso por mim. Isso virou uma coisa frequente, assim, quando ele tem problemas, ele me chama. Ele me chama e diz, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso, sabe, às vezes até dinheiro, sabe. Então, aquela pregação naquele dia fez eu virar uma referência de uma pessoa boa para ele. E se eu não tivesse perdido aquela oportunidade, quantas coisas, o efeito em cascata, né, não ia ter acontecido. Então, aproveitem a oportunidade que vocês têm de pregar para as pessoas, isso nunca vai ser ruim, sempre vai produzir alguma coisa boa nela. Para terminar, se os guris quiserem se organizar aqui, para terminar, então, agora é a minha conclusão, tá? Então, eu acabei o desenvolvimento da minha pregação, agora eu vou concluí-la, tá? Então, para terminar, a gente precisa, primeiro, dar mais atenção para quando alguém fala, tá? Não tem nada de místico nisso, né? Sei lá. Mas quando alguém está falando aqui na frente, com toda boa intenção, uma pessoa boa, uma pessoa correta, que você sabe que é uma pessoa correta, quando ela está falando, pode ter certeza que aquilo que ela está falando, por muito tempo, permeou ou falou com a vida dela também. A gente não chega aqui falando uma pregação, eu pensei nisso há 10 minutos atrás. Não, pode ter certeza que isso vem falando com a pessoa, e Deus vem tratando um tempão, sabe? Então, é uma mensagem muito mais profunda também para quem está pregando. Então, valorizem isso, honrem as pessoas que estão falando, dê atenção para isso, né? A gente deve sempre tentar tirar algo de quem prega. Então, o que eu quero, o que o Maurício, o que o Gabi, o que o Lipe, o Leandro, Carol, a Jéssica, o que eles estão tentando me falar com essa pregação? O que eu tiro dessa pregação hoje? Então, assim, vamos pensar agora. O que você tira dessa pregação hoje? O que você entendeu sobre isso? Você pode ter entendido que a pregação é uma coisa importante, que ela tem que ter uma estrutura, que uma vez que eu for pregar, eu vou lembrar dessa pregação. Então, sempre tentem pensar, o que eu aprendi do que foi falado hoje? Porque senão, e você já deve ter passado por isso 1 milhão de vezes, assim como eu, você vem para cá, você fica sentado com uma cara de bobo, às vezes dá uma cochilada, né, que tipo, às vezes o ambiente, o calor, o ventilador, tudo coopera para isso, mas vamos tentar, prestar mais atenção nas pessoas pregando, sabe, o que Deus quer me ensinar com isso? Olha que profundo isso, o que Deus, o Altíssimo, o que Ele quer através dessa pessoa que Ele está usando, falar para mim. Sempre que você tiver uma oportunidade de pregar, de falar sobre o Evangelho de Cristo, se prepare, tá? Não faça as coisas desleixadas. Se prepare, tire um tempo, ore, veja o que Deus quer falar com as pessoas, porque isso é importante. Uma pregação bem organizada, bem estruturada, uma aula bem estruturada, né? Vamos falar nem só sobre pregação, mas como é bom a gente escutar uma aula de um professor da faculdade, que o cara tem domínio daquilo, tem organização, tu entende, tu sai daquilo ali, daquele momento pensando sobre aquilo. Imagina, mozinho, vamos pegar o teu exemplo aí, uma aula de odonto lá, que o cara, tu viu que o cara debulha no negócio, o cara é bom, o cara sabe fazer, e aí aquilo nos preenche, tipo assim, tu entendeu como é que faz, tu entendeu como é que é o procedimento, como é bom isso.
E como é bom uma pregação também bem estruturada, né? Então pense nisso quando você for falar para alguém. E aí vamos fazer as perguntas finais. O que Deus tem falado contigo recentemente? Vamos pensar assim, o que nessa última semana, nesses últimos dias, o que Deus tem falado com o seu coração? Às vezes a resposta pode ser tipo assim, eu acho que Ele não tem falado nada. Mas, eu entendi que eu tenho que ser uma pessoa melhor. Já está falando, não é que, né? Maurício, eis que eu te falo. Não, cara, é no dia a dia. Desculpa o pessoal da live, pode ter dado um barulhão aí, né? Não medi aqui. Mas pode ser que seja um momento, pode ser que seja ensinamentos que você está aprendendo a ser uma pessoa melhor, a tratar melhor as pessoas. E aí eu vou te perguntar a última coisa, para me encerrar. Se fosse você pregando aqui hoje, o que você falaria? Muito obrigado.